Essa parte a gente viu na aula de terça sobre o espaço e subespaço vetorial. E para saber se é um espaço ou subespaço vetorial, ele precisa, né, quando a gente está falando, pelo próprio nome, né, um espaço vetorial, ele precisa de é, respeitar, né, certas propriedades. No caso do espaço vetorial, a gente vimos que eram 8 propriedades, né, e no caso do subespaço vetorial, a gente viu que eram 2 propriedades. E lembrando que além dessas 2 propriedades, né, que a soma, né, a ideia do subespaço vetorial, gente, ou do espaço vetorial, é que tanto a soma quanto a multiplicação por escalar se comportam como em vetores, né? Por isso esse nome é subespaço ou espaço vetorial. Mas não necessariamente são só vetores, né? A gente viu que pode ser matriz, pode ser polinômio, ou pode ser até o espaço real. De qualquer forma, o que acontece? Lembra que na hora que eu for provar que é um subespaço vetorial, né, na avaliação, gente, eu não vou cobrar a demonstração do que é um espaço vetorial, porque são 8 propriedades, fica muito extenso, perderia-se muito tempo numa avaliação, né? Mas o que é se aquele subespaço é um subespaço vetorial de um outro, isso eu vou cobrar, que são só 3 condições, na verdade, que vocês têm que ver, né? Lá na definição a gente viu que ele tem que ser não nulo, né? Então tem que existir um vetor nulo nele, né? Então tem que existir um vetor, né? O espaço é não vazio, desculpa. Então tem que existir um vetor naquele espaço, tem que existir o vetor nulo, né? E tem que acontecer aquela soma, né? Se eu pego 2 vetores quaisquer no subespaço, a soma deles, né, de acordo com a soma que foi dada, tem que pertencer ao subespaço. E o que é pertencer ao subespaço? É seguir aquela regra do subespaço, aquela regra de soma que foi dada. Pode ser uma regra que é a regra usual de soma de vetores, pode não ser, né? Então, a gente viu casos que eram regras usuais e vimos casos que não eram regras usuais. Então, você tem que verificar se a soma continua pertencendo ao subespaço e se a multiplicação por escalar também. Se isso foi verificado, aí a gente afirma que é um subespaço vetorial daquele espaço dado. Pode perguntar, Maria. Eduardo, eu estava vendo nas resoluções que eu procurei vídeo para mim entender a parte sobre espaço. Eu posso usar, por exemplo, se o vetor nulo não fizer parte, eu já posso descartar a propriedade da adição ou multiplicação, ou eu tenho que olhar somente da adição e subtração, porque eu vi um negócio lá, se o vetor nulo não fizer parte, ele não é um subespaço. Isso, Verdade? isso. Tá correto. É a primeira questão que você tem que verificar. O vetor nulo tem que fazer, ele tem que pertencer àquele subespaço vetorial. Se ele não pertence, Então, não tem como. por exemplo, se for o x e o y somado com o número, ele não vai fazer parte, né? Pela Se lógica. for x e y, Por exemplo, x mais um. tá. Mas quando o x for menos um, você tem um vetor nulo. Então depende de onde o É. x pertence, né? Se o x for Depende pertence da condição, né? depende da condição. Se o x pertence ao conjunto dos reais, né? O existe o x igual a menos um. Então quando o x é menos um, é exatamente o que você tem que verificar, igual esse caso que você falou, né? Se o x fosse menos um, ó, se x é igual a menos um, nesse caso que você falou, né? A gente teria x mais um aqui, ó. Vamos supor que era um vetor assim, ó, né? Seria menos um mais um, zero, zero. Ou seja, né? O vetor nulo, né? O vetor zero, né? A gente pode denominar assim, pertence àquele subespaço vetorial qualquer. Essa é a primeira condição, né? A segunda, você tem que ver a regra da soma, né? Se você pega dois vetores, x1, x2, x1, y1, x2, y2, se a soma desses vetores pertence ao subespaço, né? E a outra é a multiplicação por escalar, né? Mas só vai ser Mas, verdade se o x valer menos um. oi? Só vai ser verdade se o x valer menos um, no caso, né? Para o vetor nulo, sim.
Só para quando o Tá. x for menos 1. Mas o que você tem que verificar é se existe o vetor nulo. Né? Nesse caso aqui, eu não estou vendo o exercício completo, né, Maria? É difícil. Mas nesse caso aqui, existe o vetor nulo quando o x for menos 1. É isso que você tem que verificar. Né? A primeira condição é essa. É bem simples de olhar. Se o vetor nulo pertence ou não pertence. Você olha lá para a regra de como funciona os elementos daquele espaço, né? Daquele subespaço, e verifica se é possível ter o vetor nulo. Aí depois você verifica a soma e depois a multiplicação por escalar. Beleza? Eu vou. Então depende. Então, aí agora, o que acontece? Essa aula de hoje, né, a gente vai ver o conceito de combinação linear, base, dimensão, que está tudo a ver, e espaço gerado. E aí, eu vou só colocar uma ideia inicial aqui antes, né? Se a gente tem uma. Vamos pensar no R2, tá? Eu estou no espaço R2, né? No plano cartesiano que a gente conhece. X, Y. Vamos pensar que eu tenho um vetor aqui nesse espaço qualquer. Vamos pegar esse vetor aqui. Vamos pegar esse vetor aqui, ó. O vetor de coordenadas. Um vetor aqui qualquer, né? Vamos pensar que as coordenadas dele sejam. Como ele está no primeiro quadrante aqui, né? Vamos pensar que as componentes dele vai ser 3 e 2. Ó. Então, 3 e 2. Essa é a extremidade dele, né? Ele está partindo da origem. Então, vamos supor que eu tenho esse vetor aqui no plano cartesiano. E a mesma analogia que eu faço, gente, para o plano, que é o R2, né? O plano cartesiano, por que é R2? É R por R, ó. Eu tenho 2 graus de liberdade do eixo X e do eixo Y. Então, eu tenho R2, né? O R3 vai ser X, Y, Z, que são 3 eixos, né? No caso geométrico, né? Você tem o X, o Y, o Z. Né? O X, o Y e o Z. Aí a gente tem o R3, que é R por R por R. O R4 é R por R por R por R. Só que no R4 em diante a gente não consegue fazer gráfico, né? Não consegue ver geometricamente como funciona. Mas o que a gente vê aqui para R2 vale para R3, vale para R4, vale para R5, vale para Rn. Então é a mesma lógica, ela não muda, né? Então vamos olhar aqui para R2, para esse vetor aqui de coordenadas 2, 3, de componentes, né? 3 e 2. O que acontece? Quando eu tenho esse vetor, eu posso escrever ele, né, como combinação linear de outros vetores. O que é escrever combinação linear? Vamos supor que eu pego o vetor aqui, que a gente chama canônico, que é esse vetor aqui no eixo, ó. O vetor aqui, ó. Que eu vou chamar esse vetor I. Qual que é a coordenada dele? A coordenada do vetor I é 1, 0. E o J aqui, ó. A gente viu um pouco disso lá em geometria analítica. O J é 0, 1. Tá? Então, tem dois vetores aqui, ó, o vetor I e o vetor J. Esse vetor I e J, depois, né, a gente vai ver aqui formalmente que ele é o vetor canônico, né, que é o de componente. No espaço R3 seria o vetor, né, ó, o vetor I, 1, 0, 0, o vetor J, aí você teria 3 vetores canônicos. 0, 1, 0, e o vetor K. 0, 0, 1. Esse aqui são os vetores canônicos do espaço R3. E do espaço R4 vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Isso. E assim por diante. Então, aqui no R2 eu tenho esses dois vetores canônicos. Observa o seguinte, olha. O que é se eu olhar aqui, não como valor numérico 3, como um ponto, o que é como é que eu identifico esse vetor que estaria aqui no lugar da componente 3? Eu não vou dar um nome para ele, não. Esse vetor aqui seria o quê? Olha, esse no lugar do 3. E seria um vetor o quê? Em função de U. Se esse aqui o I vale 1, 0,
Quem que seria esse vetor aqui, nessa posição aqui? São quantas vezes o vetor i? Duas vezes? Oi? Aqui não é 3? Eu não posso escrever isso aqui como, né, 3, 0? Como é que eu represento esse vetor em função de i? Hein, gente? O vetor i é 1, 0. Como que eu chego em 3, 0? Tem que multiplicar o i por quanto, gente? Multiplica ele por 3. Por 3. Então, esse aqui é o vetor 3i, ó. Que é 3 que multiplica o vetor 1, 0, é o vetor 3, 0. Ok? Da mesma forma, eu consigo olhar lá para esse aqui, ó, onde que está o 2. Aqui é duas vezes o vetor j, né? Ó. Aqui seria duas vezes j, que é o vetor 2, 0. Beleza, gente? Entendido essa parte? Agora, vamos olhar aqui separado, ó, só para eu não rabiscar muito ali. Então, ó, aqui eu tenho o vetor 2j, que é o que a gente fez lá em cima, e aqui eu tenho o vetor 3j. Como que a gente faz... 3i, desculpa. Como que a gente faz soma de vetor pela regra do paralelogramo? Vamos lembrar aqui, só para... O que que a gente faz, né? Coloca a origem com origem, e aí a gente faz o quê? Vetores da regra do paralelogramo. O próprio nome fala, né? Desenha o vetor paralelo ao vetor de baixo e o vetor paralelo ao vetor de cima, né? O vetor que sai da origem e vai para a extremidade é a resultante. Lembra disso lá na geometria analítica? Ó? Esse vetor aqui é a resultante. Ó. E o que é o vetor resultante? O vetor resultante, pela regra do paralelogramo, é justamente a soma dos vetores. Né? Então, a resultante aqui é o vetor 2i, coloca na ordem aqui, 3i mais 2j. Lembra disso lá? Então, pela regra do paralelogramo, o R, a resultante é 3i mais 2j. Mas só que olha só. Quem que é 3i mais 2j? É 3 vezes o vetor i. O que é o vetor i? O vetor canônico. 1, 0. Mais 2 vezes o vetor j. Quem é o vetor j? 0, 1. Então, isso aqui é o quê? Multiplicação por escalar. Quando não fala nada, é usual, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. Mais 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, quem que é a resultante? A resultante é o vetor 3 mais, soma de vetores, né? Usa a soma usual, que não falou nada, não deu uma outra soma. 3 mais 0, 3, 0 mais 2, 2. Então, quem que é o vetor resultante? É o vetor justamente que a gente tinha colocado lá no início. Ó. O vetor V de coordenadas 3, 2. O que eu mostrei aqui para vocês? Que independente do vetor que eu pegar no plano cartesiano, eu sempre consigo escrever ele em função de outros vetores. No caso aqui dos vetores canônicos, ó. Então, aquele vetor V que a gente pegou, né, o vetor V, ó, que é o vetor 3, 2, eu consigo desmembrar ele, ó. Isso aqui não é o vetor 3, 0, né? Eu faço o caminho inverso, ó, mais 0, 2. É a mesma coisa, né? Que é o vetor 3, 1, 0, né, ó. Mais 2, 0, 2, 0, 1. Só que esse aqui é o vetor canônico I, e esse aqui é o vetor canônico J. Ou seja, eu escrevi ele como vetor 3i mais 2j.
Ou seja, qualquer vetor que eu pegar no espaço R2, gente, eu vou sempre conseguir escrever em função de I e J. Sempre. E aí, o que que a gente faz? A gente fala, então, que o espaço R2 é gerado pelos vetores canônicos I, J. Por que gerado? Porque a partir dos vetores I e J, eu obtenho qualquer vetor no espaço R2. Mas existe só dois vetores no espaço R2 que geram R2? Não, existem infinitos vetores. Eu consigo descobrir dois vetores V1, V2 aqui, que também vão gerar R2. Né? Eu tenho que saber quem é o V1 e quem é o V2. E é isso que a gente vai estudar agora. Como que eu descubro esses vetores? Quando for os vetores canônicos, né? E quando eles forem gerar um espaço vetorial, a gente fala justamente que esses vetores é a base daquele espaço, que no caso aqui é o vetor IJ, por exemplo, né? Então, a gente fala aqui que o R2 é gerado pelos vetores V1 e V2. E o que é importante? A condição que a gente vai ver para que dois vetores. E a gente vai ver que isso é análogo, né? Se eu tiver no R3, eu preciso de no mínimo 3 vetores para gerar R3. 4 vetores podem gerar R3? Podem. Mas eu preciso de no mínimo 3. 5 vetores, então, pode gerar R3? Pode. Mas eu preciso de no mínimo 3. E quando a gente está interessado nesse mínimo, é justamente para descobrir a base daquele espaço ou do subespaço vetorial. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que a condição para que dois vetores geram um espaço, né? Uma delas é que eles sejam linearmente independentes. E o que é o conceito? Aí vem o conceito de LI e LD. Linearmente independente e linearmente dependente. Né? Por exemplo, aqui, olha, se eu pego esses dois vetores aqui, ó, o vetor V igual ao vetor 2, 4, e o vetor U igual ao vetor 1, 2, as componentes dele, gente, são proporcionais. É assim que a gente olha. Né? Então, olha, eu consigo obter o vetor V a partir do vetor U. Né? Olha, o vetor V é 2 vezes o vetor U. Né? Olha, porque o vetor V é o vetor. Né? Eu vou escrever aqui antes. O vetor V eu posso escrever, olha, é o vetor 2, 4. Só que eu posso escrever, coloco o 2 em evidência, eu posso escrever 2 que multiplica 1, 2. Só que 1, 2 é o vetor U. Então, eu consigo escrever V como combinação linear do vetor U. Existe um escalar real, que é o número 2, tal que V é igual a 2 vezes U. Então, nesse caso aqui, a gente fala que o vetor U e V são linearmente dependentes. A gente só coloca LD, tá? Linearmente dependentes. Um depende do outro, né? E dois vetores LDs não geram espaço R2. Para eles gerarem espaço R2, eles têm que ser LI, que é linearmente independentes, né? Ó, então vamos verificar esses dois vetores aqui agora. Ó. O vetor U de coordenadas 3 e 5 e o vetor V de coordenadas -2 e 1. Né? Como que eu provo que eles são LD? Né? Como é que eu faço? Para ele ser LD, né, olha, ou LI, né, teria que existir um escalar, né, teria que existir um A pertencente aos reais, tal que U é igual a AV. Né? Isso é possível? Se isso aqui acontecer, significa que eles são LDs. Né? E aí a gente vai e resolve a equação mesmo. Ó. O que é U igual a AV? Vai ficar U, que é o vetor 3, 5, igual a vezes o vetor V, -2 e 1. Né? Então, vai ficar 3, 5. Aqui vai ficar A vezes -2, né? -2A e A. Né? Disso aqui eu tenho um sistema. Ó. Então, vai ficar
igualdade de vetores, né? Os vetores são iguais se as coordenadas correspondentes são iguais. Então, menos 2A tem que ser igual a 3 e A igual a 5. Então, olha, da segunda equação, eu já tenho que o A vale 5. Isso é uma das formas, tá? De verificar. Da equação 1, da equação 2, eu já tenho que A é igual a 5. Só que da equação 1, ó, o A vale menos 3 meios. Ou seja, são diferentes. Se eles são diferentes, não existe esse A de forma que o vetor seja combinação linear do outro. Né? Ó, logo, não existe A pertencente aos reais tal que U é igual a A vezes V. Se não existe esse A, portanto, U e V são linearmente independentes. Ou seja, esse caso aqui, eu consigo falar que os vetores U e V geram o espaço R2, né? Então, logo, quem que é o vetor que eu peguei lá mesmo? Logo, R2 também é gerado pelos vetores U e V. Deixa eu ver aqui que eu não estou lembrando qual que é o... 3, 5 menos 2 e 1. Ó, eu posso escrever assim, né? Ó. 3, 5 menos 2 e 1. Esse aqui não é o mais usual, tá, gente? O mais usual é escrever esse aqui. Aí o símbolo, a notação é essa barrinha aqui, né? Como é que é o nome disso, gente? Esqueci. Parênteses, colchetes e colchete. E aí, ó, então aqui a gente coloca o vetor U e o vetor V. Então a gente fala que o R2 é gerado por esses dois vetores. Mas a gente viu também que ele também é gerado pelo vetor canônico. Então não existe dois vetores únicos que geram R2, existem infinitos. Eu peguei só um exemplo aqui de U e de V. Existem outros, tá? O que importa é que a gente vai ver que, pelo menos, eu preciso de dois para gerar R2. Não tem como, a partir de um vetor, eu gerar R2. Nem como, a partir de dois vetores, gerar R3. Eu preciso de, no mínimo, três. E para eu saber se gera ou não gera, eu tenho que verificar se é LI ou LD. E para eu verificar se é LI ou LD, vai cair em sistema linear. E aí, a partir de R3, R4, R5, cai naquele sistema linear que não é simples de fazer igual eu fiz aqui, que é substituição. Aí a gente tem que usar o quê? O que a gente viu no bloco 1, que é resolução de sistema linear. Então, gente, todo o conteúdo de álgebra linear, ele é cumulativo. Tem que entender como é que funcionou lá no bloco 1, porque agora vai usar aqui no bloco 2. E o do bloco 2 vai usar no bloco 3, e o do bloco 3 vai usar no bloco 4. Ele é muito sério isso em álgebra linear. Então, às vezes, a álgebra linear, gente, ela não é difícil, mas ela realmente é um conteúdo cumulativo. Se eu não entender base, se eu não entender dimensão, se eu não entender espaço, subespaço, espaço gerado, depois vai ter dificuldade para fazer, por exemplo, a transformação linear, que é o que a gente vai ver lá para frente, né? Então, isso aqui, que eu falei tudo, é o conteúdo que vai cair na prova, né? Eu vou agora detalhar algumas questões para vocês relativa a isso. Eu vou pegar outros exemplos. Tá aparecendo um slide aí? Não. Agora tá. Não? Ah, tá. Então, olha só. Lembrando, gente, que essas aulas aqui, eu estou pegando lá da apostila, muitas coisas da apostila da UFMS, né? Que é a que eu coloquei lá para vocês, né? Então, olha só. É,
A primeira coisa aqui que a gente vai ver, então, né, olha, é o que a gente estava falando de combinação linear. Olha. Então, vamos supor que eu tenho V um espaço vetorial. Quando eu falo V, porque pode ser qualquer coisa, né? Pode ser o R2, o R3, o R4, o R5, pode ser um conjunto de matrizes. E eu considero um conjunto de vetores em V. Né? Ó, V1, V2, Vn. Né? São N vetores pertencentes a V. E escalares, A1, A2, AN, que pertencem aos reais. Né? Tudo escalar aqui nosso é real. Então, qualquer vetor V, olha, que é escrito como sendo, olha, A1, V1, mais A2, V2, aqui faltou a reticências, né? Mais AN, Vn, pertencente a V, é chamado de combinação linear de V1, V2. A gente viu isso por um caso muito simples, que é o do R2. Então, eu escrevi o U como deu 2V, né? Um primeiro exemplo que eu peguei lá. O vetor U era igual a 2 vezes o vetor V. O 2 é esse escalar A1 aí. E aí, então, eu escrevi o U como combinação linear de V. Só que num espaço vetorial, né, de N dimensões, eu vou fazer isso, então, para esses vetores. Então, qualquer vetor que eu consiga multiplicar por um escalar A1, vezes esse vetor V1, mais A2, vezes V2, e gera esse vetor V, eu falo que ele é combinação linear. Então, olha um exemplo aí, olha. Esse aí é o espaço vetorial, P2 é o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a que 2. Né? Então, por exemplo, esse polinômio, olha, 7x ao quadrado mais 11x menos 26 é um polinômio que pertence a esse espaço vetorial, P2. E ele quer provar que ele é combinação linear dos polinômios 5x ao quadrado menos 3x mais 2 e menos 2x ao quadrado mais 5x menos 8. Por quê? Porque se ele é combinação linear desses dois polinômios, significa que existem escalares que, multiplicado por esses dois polinômios, chega no 7x ao quadrado mais 11x menos 26. E é isso que ele mostrou lá, ó. Aqui a gente ele só está mostrando, né, que é combinação linear. Então, olha só, se eu multiplicar o vetor 5x ao quadrado menos 3x mais 2 por 3, e o 2, menos 2x ao quadrado mais 5x menos 8 por 4, eu chego no vetor 7. Né? Fica fácil de ver, olha, 3 vezes 5, 15x ao quadrado. Né? E 4 vezes menos 2 vai dar menos 8x ao quadrado. Né? 15 menos 8 vai dar 7x ao quadrado, que é o 7x ao quadrado que tem do lado esquerdo. Vai ficar 3 vezes menos 3 vai dar menos 9x ao quadrado. E 4 vezes 5 vai dar 20. Né? Então, 20x, menos 9x, né? 20x menos 9x dá o 11x que está na esquerda. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando, gente? Ou precisa escrever? Então, tá. E por último, olha, se eu pego 3 vezes 2, 6. Né? E 4 vezes menos 8 vai dar menos 32 mais 6, menos 26. Então, eu consegui escrever. Só está mostrando o que é combinação linear, que é o que a gente fez. Aí que tem outros exemplos. Ó. Então, olha, no R3, eu quero escrever aquele vetor V, ó, menos 4, menos 18 e 7, como combinação linear de outros dois vetores. O vetor 1, menos 3 e 2, e o vetor 2, 4, menos 1. Então, olha só. Então, ele quer encontrar escalar. Aí você olha a definição. Isso que você tem que entender a definição. O que é um vetor ser combinação linear de outros? E de outros, gente, quantos outros forem. Pode ser de mais um só, que é o que a gente fez. Pode ser de 2 outros vetores. Pode ser de 3, de 4 ou de 5. Tem que existir escalares, que é números. No caso aqui, ele está chamando de A1, A2, pode ser AN. De forma que eu consiga escrever aquilo que está ali na primeira linha. Ó. E isso que é importante. Né? Ó. Então, ó, isso aqui, ó. O vetor tem que ser escrito, eu tenho que achar escalares que isso aqui aconteça. Ó. Que o V possa ser escrito como AV1 mais A1V1 mais A2V2. Então, eu tenho que achar se existe esse A1 e se existe esse A2. Se ele existir, eu consigo escrever. Se não, nem consigo, tá? Pode ter casos que não consegue. Então, olha, esse A1 e A2 são escalares que eu preciso encontrar. Então, ele escreveu o vetor, ó. Pegou o vetor V, que é o vetor menos 4, menos 18, 7. A1 vezes o vetor V1, né, ó, que é o menos 1, menos 3, 2. E A2 vezes o vetor V2. Como aqui ele não deu nenhuma soma ou multiplicação por escalar diferente da usual,
você usa a usual. O que é diferente da usual, gente? A soma usual é somar coordenada com coordenada. A gente viu uns exemplos na aula passada, que era a soma naquele espaço vetorial, ele considera a soma como sendo assim, ó, soma a primeira coordenada com a primeira coordenada e a segunda coordenada é zero. Então, ele muda a soma, né? Tem casos assim. Como ele não fala nada, você vai usar o usual. Então, olha só. Aqui é resolver um sistema, você vai cair em sistema. Ó. Menos 4, menos 18, 7, aí faz a multiplicação usual. A1 vezes 1, A1 vezes menos 3, A1 vezes 2. A2 vezes 2, A2 vezes 4, A2 vezes menos 1. E soma, então vai ficar 1A1 mais 2A2, né? Ó. 1A1 mais 2A2, que vai dar 3A2. Né? Ó, desculpa. Aqui o A1 e A2 são diferentes, né? Então, 1A1 mais 2A2, aí você deixa ele lá. Menos 3A1 mais 4A2 e 2A1 menos A2. Como isso aqui é uma igualdade de vetores, esse vetor é igual a esse somente se as coordenadas são iguais. Então, ó, a primeira coordenada aqui vale quanto? A1 mais 2A2. Ela tem que ser igual a quanto? Menos 4. Aí você colocou a primeira equação do seu sistema. A segunda coordenada vale quanto? Menos A3 mais 4A2 mais menos 18. Aí você colocou a segunda equação. E a última equação é 2A1 menos A2 tem que ser igual a 7. Então, você montou um sistema linear. Eu preciso usar escalonamento para fazer ele? Não está pedindo nada aqui de escalonamento, né? Diferente do que a gente já viu no bloco passado. Quando chegar nessa situação, você pode usar substituição, vai depender dos casos, né? Nesse caso aqui, você tem 3 equações e 2 variáveis. Então, o que você tem que fazer é verificar as 3 equações, fazer substituição, que é mais fácil, tá? Então, olha só. Se você isolar aqui, né, gente, não fica difícil ver. Deixa eu pegar aqui, ó. Só fazer a primeira, olha. Se você isolar o A1, vai ficar aqui. A1 igual a menos 4 menos 2A2. Né? E aí, substituir em qualquer uma delas, ou na segunda ou na terceira, esse valor de A1. Se eu substituir na terceira, vai ficar 2 que multiplica a 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 4, vai dar menos 8. Vamos fazer aqui de uma vez, senão não vai caber aqui, não. Como é que eu apago aqui? Espera aí. Vou fazer aqui que não tem borracha aqui nesse, não. Eu só consigo apagar tudo. Então, 2 vezes menos 4, menos 8. E 2 vezes menos 2A2, vai ficar menos 4A2. Menos A2 igual a 7. Né? Então, vai ficar menos 4A2 menos A2 é menos 5A2. Então, menos 5A2 igual a 7 mais 8. Né? 7 mais 8 vai dar 15. Né? Então, menos 5A2, a gente ficou ali assim, ó, menos 5A2 igual a 15. Então, A2 vale menos 3, que é 15 dividido por menos 5. Se o A2 vale menos 3, o A1 vai valer quanto? Menos 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Menos 6. Eu estou fazendo isso certo, gente? Espera aqui. Aqui está dando menos 1. Menos 6 com menos 4 vai dar menos 10. A2. Aqui é 2, né? Ó. 2A2 menos 4. É isso mesmo. Então, A2 vale menos 3, né? Menos 3. É porque é menos 4 aqui, ó. Menos 3 vezes menos 2 vai dar 6. E 6 menos 4 vai dar 2. Então, aqui o A1 fica 2. Né? Ó. Então, o A1 vale 2, o A2 menos 3. Que é o que está falando ali embaixo. Só que, gente, é um sistema linear. Aí você pergunta, e a outra equação? É preciso verificar. Porque se ela não é verificada, o sistema não tem solução. Tá? Então, você substitui o A1 valendo 2 e o A2 menos 3 nessa outra equação aqui, ó. Vai ficar menos 3 vezes 2, que é o A1 que você encontrou, vai dar menos 6. Mais 4 vezes o A2, que é menos 3.
4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Menos 12 menos 6 é quanto? Menos 18. Então, ok. A equação é satisfeita. Se ela é satisfeita, significa que o A1 igual a 2 e o A2 igual a menos 3 é a solução desse sistema. Se é solução desse sistema, você encontrou o A1 e o A2 que você queria. Então, esse vetor V pode ser escrito como combinação linear, onde o A1 vale 2, vezes o vetor V1. Nossa senhora, tá ruim de escrever aqui, hein? Então, o vetor V, eu vou escrever aqui em cima, pode ser escrito como 2V1 menos 3V2. Tá vendo? Você encontrou escalares. A1 igual a 2 e A2 igual a menos 3, de forma que o vetor V pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Entendeu? Então, é assim que vai ter que fazer todas as vezes. Só que, às vezes, se for R4, R5, pode ser que apareçam mais equações, e aí, quando chegar, se aparecer R4 ou R5, usa escalonamento, tá? Nesse caso aqui, R2, ainda é possível fazer por substituição, que é mais rápido. Até R2. Até R3, na verdade, né? E aí, você faz por escalonamento. Vou limpar aqui. E aí, ele tem vários exemplos lá. Olha agora esse outro caso aqui, ó. Agora é outro vetor. E ele quer provar que ele não é combinação linear desses outros dois. Faz o mesmo procedimento. Se ele for combinação linear, existiria A1 e A2, tal que V fosse... Você entendeu essa lógica de combinação linear? Um vetor é combinação linear de outros, se existem escalares, de que forma que ele possa ser escrito nessa condição, ó. No caso, V igual a A1, V1 mais A2, V2. Faz a mesma coisa, substitui lá, você vai chegar no sistema. Quando chegar aqui nesse sistema, se você for resolver, né, nem precisa... Aqui ele resolveu fazendo escalonamento. Como aqui tem duas equações, nem precisaria, né? Se você resolver, olha, aqui até fala, né, ó, verifique isso, se quiser fazer por escalonamento. Mas você pode olhar, fazer igual a gente fez, ó. Isola o A1 aqui, vai ficar A1 igual a 4 menos 2A2. Né? Substitui, eu estou substituindo a terceira equação, mas pode ser na segunda. A terceira aqui está sempre mais fácil, né? Então, 2A1 vai ficar 2 vezes 4, 8. Né, ó? Menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 4A2. Então, eu fiz aqui o 2A1. Aí tem ainda o menos A2 aqui, igual a menos 6. Então, vai ficar menos 5A2 igual a menos 6 menos 8. Né? Menos 6 menos 8 vai dar menos 14. Então, menos 5A2 igual a menos 14. Né? Então, vai ficar A2 igual a 14 quintos. Tá? Se você substituir aqui, você vai achar o A1. E aí, se você substituir na terceira equação, você vai ver que a equação não é satisfeita para esses valores que você encontrou, se for fazer por substituição, tá? E aí, então, significa que não existem escalares reais A1 e A2, de forma que o vetor V possa ser escrito como A1, V1, mais A2, V2. Mas o que você está provando, então? Que o vetor V não é combinação linear de vetor V1, V2. Beleza? Então, toda vez que aparecer se é combinação linear ou não, basta fazer um sistema. É simples. Tá? E aí, gente, é claro que vocês vão ter que fazer o quê? Esses conceitos são novos. Então, leiam, né? Não pulem a teoria. Leiam a definição, entendam e vão fazer o exercício. Para você estar entendendo o que você está fazendo. Não sai fazendo sem saber o que está fazendo, não. É assim que a gente estuda. Tem os exemplos resolvidos, né? Tem os exercícios para a gente fazer. Não espera, na terça-feira a gente vai ter outro web, que é a web antes da avaliação. E se precisar, eu faço outra quinta. Só que aí na de terça-feira eu queria só que vocês tirassem dúvidas, né? Dos exercícios e tudo mais. Então não deixem para acumular, né? Estudem esses exercícios até terça para a gente ter conteúdo
e conseguir fazer os exercícios. Aí aqui vão ter outros, tá, gente? Nesse caso aqui, olha, determine o valor de K. Aqui é diferente, ó. Para que esse vetor seja combinação linear de outros dois. O procedimento é o mesmo. Só que ao invés de ter todas as componentes, você não tem uma. Você quer achar justamente qual o valor de K para que ele seja combinação linear. Faz a mesma lógica, coloca o vetor e vai aparecer um K aqui, ó. Então, você tem que achar o K que satisfaz aqui, ó. Você vai resolver o sistema e achar quanto que é esse K, né? No caso aqui, você vai ver que o K é 3, tá? E aí, você consegue, se o K for 13, você consegue escrever esse vetor V como combinação linear desses dois, tá bom? Se ele não for 13, não consegue, beleza? Aí vem a ideia de subespaço gerado, que é o que eu estava falando lá no início da aula, né? Eu falei que esses dois vetores canônicos geram o espaço R2. E o que é um subespaço gerado? Olha, se eu tenho N vetores de um espaço V, esse conjunto W, né? Onde os elementos de W, né? Olha, quem que são os elementos de W? São esses vetores Vzinhos aqui, ó. Só que ele não é um vetor V qualquer, olha. Ele é combinação linear dos vetores V1, V2, Vn, de V. Então, olha, o que ele está falando? Que o subespaço, né, formado pelos vetores que são combinações lineares de V, é um subespaço vetorial chamado subespaço vetorial gerado por V1, V2, Vn. E a notação é justamente aquela que a gente estava usando entre parênteses, né? Aqui não é parênteses não, tá, gente? Alguém falou parênteses, mas isso aqui não é parênteses. Eu esqueci o nome disso aqui. Meu Deus. Colchetes. E aí, o que acontece? Ó, V1, V2, Vn. Né? Então, isso acontece quando a gente tem um subespaço gerado. Então, aí a gente fala o quê? Que o R2, né, que a gente viu lá, que o R2 ele era gerado pelos vetores IJ, por exemplo, né, que são os canônicos. E a gente usou essa notação. E aí, aqui tem a demonstração de que é um subespaço gerado. Né? Eu não vou pegar ela aqui de novo, não. De novo, não, né? Eu não vou fazer ela aqui, não, porque eu quero entrar em outro conceito com vocês, mas depois a gente pode fazer com calma. Lembrando que para provar que é subespaço, eu tenho que provar que a soma dos vetores pertence ao subespaço, né? E a multiplicação por escalar também. E que, além disso, o vetor nulo tem que pertencer ao subespaço. Isso é importante, tá? Então, ó, nesse caso aqui, o vetor nulo pertence, ó. Quando A1, A2, AN for zero, isso aqui tudo vai dar zero. Então, você tem que o vetor U pertence ao subespaço, tá? O vetor nulo, desculpa. E aí, olha só, aí ele pegou justamente os vetores canônicos que a gente já fez, né? Olha, gera um espaço vetorial R2. Porque qualquer vetor no R2 é combinação linear de I com J. Né? Então, olha, se eu pego um vetor XY qualquer, lá a gente está fazendo por 1, 2, 3, 2, né? Eu posso escrever o XY como sendo X vezes 1, 0, mais Y vezes 0, 1, que é XI mais YJ. Ou seja, os vetores canônicos IJ geram R2. Da mesma forma, esses vetores canônicos geram R3. E da mesma forma que aqueles vetores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1 geram R4 e assim por diante. Aí aqui ele pegou, olha, esses dois vetores geram subespaço, olha só, esses dois vetores não geram R3, eles são do R3, e ele está falando que eles geram o subespaço onde os vetores são x, y, 0, tá? Porque qualquer vetor é combinação linear desse IJ, ó. Se eu pego x, y, 0, é x que multiplica 1, 0, 0, mais y que multiplica 0, 1, 0, que é o vetor xi mais yj. Tá? Então, o IJ aqui gera o subespaço, tá? Não confunde. Ele não gera o R3.
para gerar R3, eu precisaria do vetor K, que é o vetor 0, 0, 1. Beleza? Aí aqui tem um teorema. Esse teorema é muito interessante, que ele fala o seguinte, olha, se eu tenho n vetores de um espaço vetorial, né? E se eu pego um vetor W, que seja combinação linear desses n vetores, né? Então, olha só, se eles são, se esse aqui gerar o espaço de W, né? O W sendo combinação linear desses outros n vetores, é o mesmo subespaço gerado. Né? Então, se esse vetor é combinação linear de n outros, significa que eu considerar só os n vetores é o mesmo que considerar ele com W. Então, não altera o subespaço gerado. Então, se eu pego o vetor, por exemplo, lá no R2, eu tenho o vetor I, o vetor J, que é os canônicos, eles são suficientes para gerar R2. Mas se eu pegar um vetor aqui, 2, 3, ele também gera R2. Só que tem um vetor a mais, porque esse vetor 2, 3 é combinação linear de I com J, né? Ó, o vetor 2, 3, ó, é 2I mais 3J. Ele é combinação linear de I com J. É isso que esse teorema fala. Se eu pegar um vetor a mais, que é combinação linear dos dois que geram, ele também gera, né? Mas a gente está interessado no que é mínimo, né? Então, que são os dois vetores I e J, tá? Aqui tem a demonstração, né? Então, olha só, se esse é um subespaço gerado por um conjunto A e acrescentarmos S, né, a esse conjunto A, os novos conjuntos gerados por aquele vetor, ele vai continuar sendo um subespaço gerado, né? Isso significa que um determinado subespaço pode ser gerado por uma infinidade de vetores. Porém, existe um número mínimo de vetores para gerá-lo. Né? Igual eu falei, no R2 eu preciso de no mínimo 2, no R3 no mínimo 3 e assim por diante. E a gente vai estar interessado em encontrar esse número mínimo, né? Que é justamente o que vai nos dar a base daquele espaço, né? Ou subespaço. E a base desse espaço é justamente o quê? O que é a base de um espaço? Né? A definição é justamente essa. Os vetores que formam a base de um espaço ou subespaço vetorial, eles têm que ser LI entre eles. Então, todos eles têm que ser LI entre eles. Né? Então, 2 a 2. E, além disso, né, eles vão ter que... Eles não podem, além disso tudo, né, para gerar o espaço, igual o canônico que a gente viu, o I e o J, né, que gera o R2. Né, a gente vai ver que ele o número mínimo que a gente vai zerar aquele espaço. Né, olha só, ele quer o subespaço do R3 que é gerado por um único vetor. Né, então, não é o R3, porque o R3 precisaria de 3. Ele quer um subespaço que é gerado por 1, 2, 3. Né, olha. Então, como é que eu resolvo isso? Isso é importante fazer. Ó. Como é que eu descubro o subespaço do R3 que é gerado pelo vetor 1, 2, 3? Então, é o conjunto de todos os vetores do espaço R3, né? Que são combinação linear de 1, 2, 3. Ou seja, são todos os vetores x, y, z que são escritos da forma t que multiplica 1, 2, 3. Né? E que você vai ver aqui que isso aqui, na verdade, são retas, né? Isso aqui é a equação paramétrica de reta. Né? Então, o espaço gerado por 1, 2, 3, na verdade, é o espaço onde passam as retas que contêm esse vetor. Tá bom? Que é uma reta paramétrica, né? Então, ó, se eu tiver aqui no espaço, né? Vamos pensar que essa 1, 2, 3 seria esse vetor aqui, ó. Então, seriam as retas. Deixa eu mudar de cor aqui. Que passam por esse vetor V, ó. Que passam não, né? A reta com a direção do vetor V. Né? Esse aqui é o subespaço de R3. Né? Ele está contido em R3, é um subespaço. E por que ele é um subespaço? Se eu pegar dois vetores aqui e somar, dois vetores na reta, que estão na reta, que pertencem à reta, e somar eles, eles vão continuar na reta. Né?
Se eu pegar e multiplicar por um escalar, ele continua na reta. E assim sucessivamente. Aqui, olha, ele quer determinar um espaço no R3 gerado pelo conjunto A. Agora, dois vetores. Né? No exemplo anterior foi um vetor. Faz a mesma ideia, gente. Eu quero achar, então, x, y, z, sempre a mesma ideia, igual a um h que multiplica o vetor v1, mais um t que multiplica v2, que é o vetor escrito assim, ó, que na verdade é o plano cartesiano, é o plano, né? E aí não tem o que fazer. E no exemplo 6, que é o que eu queria mostrar, olha só, mostre que esse conjunto gera o espaço R2. Então, eu quero mostrar que ele gera R2. Será que ele gera R2? Olha. Então, vamos mostrar que todo vetor xy do R2 é combinação linear dos vetores de A. Tá? Ou seja, tem que existir os escalares A1 e A2, tais que o xy de R2 seja escrito como A1V1 mais A2V2. Resolve esse sistema. Resolvendo o sistema, olha só, ficou x igual a 3A1 mais 5A2, e y igual a 1 mais 2A2. O que a gente faz? Isola o A1 e A2 em função de x e de y, tá? Porque você quer saber, a coordenada que você tem é escrever x e y em função deles. Isola o A1 na primeira equação, substitui o A1 na segunda, e depois você vai isolar tanto o A1 quanto a A2 em função de x e y. Você chega nessa circunstância aqui, ó. Depois vocês façam aí com calma, tá? Se tiver dúvida, coloca lá no fórum. Aqui é sistema linear. Então, você vai chegar que o A1 teria que ser 2x menos 5y, e que o A2 teria que ser 3x menos y, 3y menos x. Então, logo, para esse conjunto A gerar o R2, o que vai ter que acontecer? Né? O vetor xy vai ter que ser da forma o quê? 2x menos 5y, que multiplica 3 e 1, mais 3y menos x, que multiplica 5 e 2. Então, se os vetores xy forem desse formato, ele vai gerar o R2, tá? Então, você mostrou que ele gera o R2, beleza? Aqui, deixa eu voltar aqui. Cadê a apostila? Aí vem aquilo que a gente fez já também, né, no início da aula, de dependência e independência linear, que é o vetor CLD ou LI. Então, olha só. O que acontece, né? Aqui está falando, isso é da apostila, né? Ó, lá sabemos que se um vetor é combinação linear de outros, né, eu preciso interessar isso justamente para a gente saber de base. E como que eu vou fazer? Olha, se eu tenho um conjunto V, é um espaço vetorial, e V1, Vn, vetores de V, né, o conjunto A, que é gerado por V1, V2, Vn, ele vai ser Li, né? Ou que os vetores são Li, se nenhum desses vetores é combinação linear dos vetores de A, que é o que a gente falou, né? No caso, se um deles for combinação linear, dizemos que eles vão ser linearmente dependentes. Então, como é que a gente vai verificar isso? Que é o que importa nesse momento. Como que eu faço para a gente verificar, né? Se eles são Li ou são LD? A gente viu isso, mas como é que eu faço para esse conjunto grande de vetores? Então, vamos lá. Ó. Deixa eu voltar aqui na apostila. Então, olha só. Se eu tenho três vetores aqui, vocês estão vendo aí, né, gente?
Tá. Os vetores 2, menos 1, 3, e os vetores menos 1, 0 e menos 2. E eu quero ver que eles formam um conjunto LD, né? Por quê? Né? Olha, quando eu coloco a... Deixa eu mudar o rabisco aqui. Ah, tá, mudou. Quando eu olho para esse vetor, o vetor 2, menos 3 e 1, eu consigo escrever ele como 3 vezes o terceiro vetor, mais 4 vezes o primeiro vetor, né? Isso é só para vocês visualizarem o que é LLD. Já no caso 2, olha, os vetores V1 e V2 entre si também são LD. Né? Ó, se você multiplicar o vetor V1 por 2, você obtém um vetor dividir por 2, desculpa, você tem um vetor V2, né? Que é o que a gente já fez aqui, tá, gente? De verificar. Mas eu quero... Ai, desculpa, gente. Estava saindo da tela aqui. Aí. Mas eu quero ver que vocês chegam nessa equação aqui, ó. Aqui é interessante ver o que é o que a gente fez antes, né? Olha, os vetores V1, né? Ó, o do exemplo 3, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 são LI, e eles geram espaço R3. Da mesma forma que o vetor 1, 0, 0, 0, 0, né? 0, 1, 0, né? VN vai ser LI para gerar RN. Né? Então, olha só. Agora eu quero que vocês cheguem esse exemplo 5 aqui, olha. Os vetores V1 e V2 e V3 são LI ou LD? Eu quero saber se eles são LI ou LD e eu não consigo ver de cara que um é combinação linear do outro. Como que eu vou fazer para resolver isso? Né, olha. Então, olha só, antes de resolver esse exemplo, observamos para verificar se um dado conjunto é LI ou LD, devemos, a princípio, verificar se cada um dos vetores de A, né, do espaço é combinação linear dos outros. Só que se eu fizer isso para cada um, gente, vai dar conta demais. Porque eu teria que fazer para o V1, olhar se ele é combinação linear de V2 com V3. O de V2 com V1 com V3. E o de V3 com V1 com V2. Isso é para esse caso. Então, ele fica muito complexo quando eu olho para 3 vetores juntos. Para a gente resolver isso, vem o teorema. Né? Olha. Então, ele fala ó, que um conjunto de N vetores LI, se somente se essa equação implicar que os elementos, né, os escalares que estão multiplicando esses vetores são nulos. Né? Ou seja, né, essa equação apresenta uma única solução e a solução homogênea, né? Que quando A1, A2 e AN é zero. Né? E aí, o que acontece? Aqui, ó, esse zero aqui que aparece, gente, não é zero o número, né? É zero vetor. Você tem soma de vetores, então, que é o vetor nulo, de n coordenadas zero, tá? Ele demonstra isso aqui, né? Eu não vou fazer isso aqui hoje, não é uma demonstração difícil, mas eu quero que vocês vejam a aplicação, né? Ó, então, vamos resolver o exemplo 5 aplicando o teorema. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 3 escalares. Então, toda vez que eu tiver um conjunto de vetores, e é isso que vocês têm que entender. Quero saber se é LI ou LD, eu pego o tanto de escalares que tiver o número de vetores, né? No caso aqui eram 3 vetores, vão ser 3 escalares. Faço A1, AV1 mais BV2 mais CV3 igual ao vetor nulo. E aí, disso aqui, eu vou ter um sistema linear. E vou resolver esse sistema linear e saber se A, B e C é igual a 0, 0, 0. Se o A, o B e o C não forem, né? Se o A e o B for 0 e o C não for 0, se só um deles não for 0, significa que os 3 vetores são LD. Se os 3 valores escalares forem nulo, significa que eles são LI. Então, olha, faz as contas aqui, né? Vai ficar 2A, né? Ó, mais 0B, então, mais 0, né? 2A mais 0 igual a 0. Então, fica 2A igual a 0 na primeira equação. Da primeira equação, você já tem que o A é 0. A segunda equação ó, vai ficar 2A mais 5B mais 0C igual a 0. Então, 2A mais 5B é 0. Só que da primeira equação, você já tem que o A é 0.
Então, você já tem na segunda equação que 2 vezes 0 é 0, mais 5b é igual a 0, b igual a 0. E da terceira equação, ó, 3 vezes, né? Aqui está fazendo, ó. 3 vezes A mais menos 3 vezes B. Então, 3A menos 3B mais 4C igual a 0, que é a terceira componente. Só que o A é 0, o B é 0, então vai ficar C igual a 0. Então, você já obteve A igual a 0 aqui, B igual a 0 aqui, C igual a 0 aqui. Basta substituir aqui, ó, tem que satisfazer todas as equações, tá? 4 vezes 0, 0. Mais 0, 0. Menos 2 vezes 0, 0. 0 igual a 0. Então, satisfez essa equação. Ou seja, a solução desse sistema aqui é A igual a 0, A igual a B igual a C igual a 0. Quando acontece isso pelo teorema, a gente tem, então, que esses três vetores são vetores o quê? Linearmente independentes. Né? Se eles são linearmente independentes, significa que eles geram o espaço R3. Tá? Se eu pegar de matrizes aqui, olha, esse exemplo, né, vocês vão ver a mesma coisa. A diferença é que é matriz, gente. Né, ó. Você tem que ter um escalar que multiplica a primeira matriz, que seria o primeiro vetor, o segundo escalar mais o segundo, o terceiro mais o terceiro igual a 0. E usa a propriedade de matriz. Ó. Né? Você vai chegar aqui você não vai ter 0, 0, 0. Você vai ter que uma variável está em função de outras. Né? No caso, a variável A e B tem em função de C. Então, como não existe só a solução nula, significa que eles são LD. Tá? No caso do exemplo 7. Aqui tem um exemplo 8, né, que vai fazer a mesma coisa. Eu quero que vocês olhem com calma depois esses exemplos. E aí vão ter os exercícios. Tá? Tem umas propriedades aqui, né? Que ele fala o seguinte, ó, se o A é formado por um único vetor, né, e esse vetor não é nulo, obviamente o conjunto A é LI, tá? Se o vetor não é nulo. Se o conjunto A é formado por N vetores e ele contém o vetor nulo, então esse conjunto A é LD, né, esses vetores. Se A for um conjunto LD, então qualquer conjunto de A também é LD, ok? Qualquer conjunto que eu pegar de A. Se A é LI, então qualquer subconjunto de A também é LI. Aqui é subconjunto, né, no 3. E se o vetor A está contido em VLI, e aquilo que a gente viu no exemplo que a gente pegou antes, né? Se eu pego um vetor W, que é combinação linear desses, né? Então, esse W que eu peguei a mais aqui, ele vai ter que ser combinação linear de V1, V2, Vn. Então, significa que esse aqui é LD. Tá? E aí vem os exercícios que eu separei alguns para vocês entregarem, né? Desses aqui, né? Desde a página inicial. E o último conceito que a gente vai ver é esse de base, olha. Um conjunto A é uma base do espaço vetorial, né? Se a gente verificar aquelas duas condições. Os vetores daquela base, eles têm que ser LI e eles têm que gerar o espaço vetorial, né? Então, olha só, no caso que a gente já viu aqui do exemplo 1, olha, o vetor canônico, né, IJ, ele é a base do R2, ó. Primeiro que eles são LIs. Aí eu tenho que provar, tá, gente? Não basta falar assim, ele é LI. Não, eu vou provar. Como que eu provo que ele é LI? Pego um escalar, multiplico pelo primeiro vetor, pego o escalar, multiplico pelo segundo vetor, se tivesse um terceiro, faria isso, igual ao vetor nulo, e resolvo. Né? Aqui ficou muito fácil de ver, quando é canônico, né? Vai dar A igual a 0 e B igual a 0. Ou seja, a solução são os escalares todos iguais a 0, significa que esses vetores I e J são LI. E ele gera o espaço, aí eu tenho que provar que ele gera. O que é gerar o espaço? A gente viu também. Qualquer vetor em R2 é escrito como combinação linear de I e de J. Então, sempre para verificar que é uma base, eu tenho que verificar essas duas coisas. Se aqueles vetores que ele está dando são LI e se eles geram aquele espaço vetorial que está me sendo dado. No caso aqui é o R2. E como que eu verifico que ele gera o espaço?
né? Se qualquer vetor daquele espaço pode ser escrito como combinação linear, né? Dos vetores que ele está considerando, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Aqui ele deu um exemplo genérico do L2. Aqui o exemplo 5, olha, ele pegou dois vetores que não são LI, olha. 1, 2 e 2, 4, né? Um vetor é combinação linear do outro. Então, ele não pode... Se ele já não satisfaz uma, gente, ele não gera aquele espaço, né? Então, A não é base, tá? Aqui também o do exemplo 6, a mesma coisa, ó. Esse vetor 3, 4, ele é combinação linear desses outros dois. Então, ele também não vai ser base. Só que você tem que provar isso, né? Você tem que mostrar isso, na verdade. E esses dois vetores sozinhos geram R3? Não, não geram. Né? A gente vai ver que precisa de no mínimo 3, né? Se tivesse o vetor 0, 0, 1, aí sim. Só que como só tem dois, o que significa? Significa dizer que um vetor qualquer em R3, o vetor XYZ, ele não pode ser escrito como combinação linear só de 1, 0, 0 e 0, 1, 0. Ele precisa do 0, 0, 1. Tá bom? Se eu tenho um conjunto de vetores que geram um espaço vetorial, né? Então, esse conjunto A, ele vai conter a base, tá? Não tem outra escapatória para isso. Vamos ver um exemplo aqui, olha. Esse resultado aqui é interessante também, ó. Se eu tenho um conjunto A de vetores que geram espaço vetorial V, então qualquer conjunto com mais de N vetores é LD, né? E, portanto, qualquer conjunto ali tem no máximo N vetores. Então, se eu tenho N vetores, aí daí que vai vir a ideia de que o R2 precisa de 2 vetores, do R3, 3 vetores e assim por diante, tá? Então, se eu tenho um R4, no R2 eu tenho 3 vetores, com certeza ele vai ser LD, tá? Por causa desse teorema aqui. Isso aqui é só demonstração, tá? E eu queria chegar nesse corolário aqui, olha. Qualquer base de um espaço vetorial, que é o que a gente está falando o tempo todo, possui o mesmo número de elementos. Esse número é chamado de dimensão do espaço vetorial e é denominado por DIN de dimensão, né? DIN de V. Então, qual que é a dimensão de R2? Vai ser 2. Qual que é a dimensão de R3? Vai ser 3. E assim por diante, tá? Então, olha só, aqui no exemplo, olha, a base canônica do R3 tem 3 vetores. Logo, qualquer base do R3 também tem 3 vetores, né? Então, do Rn vai ter N vetores, né? Então, a dimensão de R3 é 3, tá bom? A base do R4 tem 4 vetores, logo qualquer base também tem 4 vetores. Isso aqui é da matriz, né? E por aí vai. Aqui é um teorema. Dá para a gente... Aqui, olha, esse teorema é outro teorema interessante. Ó. Qualquer conjunto de vetores Li de um espaço vetorial V de dimensão finita pode ser completado de modo a formar a base, né? Então, pode ser que eu tenha dois vetores Li e eu esteja no R3. Se eles são Li, eu consigo achar um terceiro vetor para completar a base de R3. É isso que esse teorema fala. Né? E aí, com base nele, ele fala o seguinte, ó, se a dimensão de um espaço é N, ou seja, eu tenho N vetores que geram aquele espaço. Então, qualquer conjunto de N vetores Li forma a base de N, que é o que a gente já viu, inclusive. Tá? E aí vem os exercícios, tá, gente? Olha, verifique quais os seguintes conjuntos formam a base do R2. Você tem que verificar o que, então? Para cada letra aqui, se eles são LIs e se eles geram. E se eu pegar qualquer vetor em R2, ele pode ser escrito como combinação linear desses dois aqui, por exemplo. Né?
E aí eu selecionei alguns para vocês me entregarem, né? Desses aqui. E aí acaba, né? O capítulo 4, é até o capítulo 4, né? A nossa avaliação. Né? O capítulo 4 é esse capítulo último dessa apostila que a gente viu que estuda essa parte de ser linearmente dependente, linearmente independente, base, dimensão, espaço gerado, subespaço gerado, que é o que a gente viu. E a culminação disso, gente, é verificar se os vetores geram aquele espaço, que é esses últimos exercícios aqui, e verificar se eles são. E para isso eu preciso saber se eles são LI, se eles são ou são LD, né? Se eles forem LI, eles podem ser que gerem o espaço. Eu tenho que verificar ainda se qualquer vetor no espaço é combinação linear dos outros dois. E se eu já verifico de cara que eles são LD, eles não geram, né? Então não é base. E aí a gente tem o conteúdo do bloco 2, né? O bloco 3 a gente já entra em transformações lineares que depende desse conteúdo. Então não adianta fugir. Né? Óbvio que vocês têm que estudar para avaliação? Tem. Mas eu preciso entender. Né? Com base nessa aula de hoje, com a aula anterior, eu quero que vocês agora, né, peguem para fazer os exercícios. Mas eu preciso da parceria suas nesse sentido. Né? Tá com dúvida, gente? Coloca lá no fórum. Né? Vão trabalhar dessa forma e a gente vai auxiliar vocês. Né? E na aula que vem, na aula de terça, a gente só vai fazer exercício. Né? Seja exercício da lista, seja outro exercício que vocês pegaram aí que não está na lista, não tem problema não. Mas a gente só vai fazer exercício para tirar dúvidas, né, desse conteúdo que a gente viu por último. Parece muita coisa? Parece mesmo. Só que não é, porque, olha só, o conteúdo inteiro eu dei naquele primeiro exemplo que a gente viu na aula. Né? Só que eu peguei um exemplo simples, no R2, peguei base canônica. Né? Então, assim, se você entender que é LI e qual é a condição para ser LI ou LD, e qual é a condição para gerar ou não gerar um espaço, é o conteúdo desse capítulo inteiro, tá? Então não é muita coisa, né? Não precisa ficar decorando esses teoremas, né? Não é isso que a gente vai cobrar nesse momento, né? Justamente por conta do prazo, né? Em outro momento até poderia que a gente cobraria, mas na avaliação a gente não vai cobrar demonstração de teorema, né? Para essa avaliação não, porque né, dessa parte desse capítulo, porque a gente não teve tempo hábil para eu demonstrar com vocês teorema por teorema, né, que seria o ideal, vamos pensar assim, né? Mas nem sempre a gente trabalha no cenário ideal. Eu não consegui demonstrar os teoremas, a gente então vai ver o conceito, né? O conceito de base, o conceito de dimensão, de LI, de LD, de geral, espaço. Então entendam isso, né? E vocês não vão ter, né? Entendido isso, gente. Mostrou o que é base. Ah, 3 vetores é base do R3? Se eu sei isso, vocês não vão ter dificuldade para fazer a avaliação, tá? Ah, eu tenho 3 vetores, são LI ou LD, como que eu faço? Eu vou conseguir fazer a avaliação. Né? Não tem mistério, não. Então, vamos trabalhar nisso. Né? Vamos fazer os exercícios. Na hora de fazer o exercício, apareceu lá. Ah, o que é mesmo ser LI? Tá com dúvida? Lê lá de novo para entender e aí volta para fazer o exercício. Né? Fazendo isso, vocês vão ir bem na prova, eu tenho certeza. Tá bom? Então, não deixa para tirar todas as dúvidas até terça. Vai colocando lá no fórum para a gente ir respondendo. E na terça a gente faz uma revisão geral. Beleza? Dessa parte do bloco 2. Tranquilo, gente? Estão caladas? Não, beleza, então. Vou parar de gravar aqui. E amanhã